Parece que demora, mas um dia chega, né? Louvado seja Deus. Nós vamos trazer uma mensagem agora, depois da pregação, nós vamos ter a participação na ceia. A mesa bonita hoje, né? Sem frutas, a não ser a uva, mas tem também o pão, que são exatamente os símbolos, né? Da ceia, o pão e o vinho. E vocês sabem, o vinho é feito da uva, né? Mas graças a Deus está tudo muito bonito aqui. Tinha até um balão aqui, que não sei, ele ficou iluminado por essas coisas aqui, e parece que é ele mesmo que está brilhando, né? Ficou muito, muito bonito. Graças a Deus. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que o pastor Branco começou a falar dele ontem, e nós não combinamos nada, eu e ele. Foi tudo coisa espontânea. Ele falou a respeito de um termo que ele usou, da aliança. Aliança, gente, é algo que Deus fez muitas vezes com o povo de Israel. E Deus cumpria a sua parte da aliança, mas o povo de Israel não conseguia cumprir. Quase sempre eles quebravam a aliança, e então aquelas bênçãos que provinham da aliança não se cumpria sobre a vida do povo de Israel. Mas hoje eu quero falar sobre um outro aspecto que parecido com a aliança que a gente tem com Deus ou uns com os outros, né? Uma coisa muito muito bonita, que é muito forte na Igreja Quadrangular do Brasil, que eles usam a expressão aliançados. Ou seja, as pessoas fazem alianças com os pastores, com os líderes, entre si. E esta vida aliançado significa não há traição, não há puxada de tapete, não há condições de ficar desejando que o outro fracasse para você subir. Então, a aliança que é feita, ela promove bênçãos. E é uma coisa que talvez mais para frente nós venhamos a falar bastante aqui na nossa igreja também, para que também seja uma igreja aliançada, não é? Mas eu quero falar sobre um assunto que, na Bíblia, ele não é sempre muito compreendido, e muitas pessoas, por não entenderem bem, agem de forma errada e deixam de receber algumas coisas importantes para a sua própria vida. Há uma expressão bíblica que a gente ouve muito de forma diferente, assim, vamos dizer, no casamento. No casamento, quando tem aquela cerimônia, há um momento em que se faz os votos. Não é isso? E os votos, muitas vezes, o pastor fala e a pessoa repete. A gente lê e o casal, um após o outro, repete aquilo. Mas, ultimamente, quando eu faço o casamento, eu peço para os noivos falarem os votos espontaneamente. Não eu ler e eles repetirem. Eu prefiro que eles olhem para a noiva e falem: eu, dá o nome dele, prometo que você é um bom marido, que você é fiel para você, que vou cuidar de você quando você estiver doente, que vou honrar você. São votos que a pessoa faz para aquela outra pessoa. Depois a noiva também vem e fala seus votos para aquele que estará sendo o seu marido. Então isso vem lá dos tempos bíblicos, quando a pessoa fazia votos para Deus. E eu quero falar sobre isso nesta manhã. Porque, como hoje é o primeiro dia do ano, eu vou desafiar a igreja a fazer votos diante de Deus. O propósito dessa mensagem não é só aprender sobre isso. O propósito dessa pregação é que vocês criem coragem para fazer seus votos diante de Deus. Mas nós vamos aprender sobre isso para que o voto seja feito corretamente, ok? E eu falei ontem à noite que, geralmente, essa época do ano, o primeiro dia do ano, quando tem a passagem do ano, é o tempo que as pessoas fazem seus votos, né, para Deus, fazem seus compromissos, seus propósitos de vida. Mas eu falei ontem que eu ouvi no rádio que a estatística aponta que
apenas 8% cumprem aquilo que prometeu. Agora vejam bem, quantas pessoas já fizeram votos de 1º de janeiro que naquele ano vai emagrecer 20 quilos? Tem pessoa que faz isso todo ano. E cada ano está um pouquinho mais gordinho. O que significa isso? Que fez o compromisso, mas não seguiu em frente. Desanimou. Mas também não é fácil fazer dieta com aquelas sobremesas de ontem, né, gente? Não, ele comer a Lisete por perto para fazer dieta, tem que expulsar ela da igreja. Senão não tem jeito, dá férias, né? Melhor do que expulsar, dá férias. Né? Porque a gente come mais do que precisa e aí fica mais difícil. Mas tem outros compromissos. A pessoa fala, este ano eu vou concluir meu curso de inglês. Chega no meio do ano, nem português sabe mais. Aí você faz outro voto. Não, este ano aqui eu vou praticar exercício físico, eu vou cuidar do meu corpo. E não faz. Só 8% segue aquilo que se propôs a fazer. Nesta manhã nós vamos falar de voto diante de Deus. E é melhor que a gente cumpra aquilo que a gente está prometendo para Deus. Ok? Então, pensando nisso, eu andei lendo. Esse assunto é muito longo e eu encurtei para a gente não ficar cansado de ouvir sobre isso. Talvez vocês possam ler mais e se informar um pouquinho mais. Porém, a primeira vez que a gente vê falar sobre voto foi na vida de um homem chamado Jacó. Jacó era um cara meio malandro. Ele gostava de passar a perna em todo mundo. Passou a perna no pai, passou a perna na mãe. Não, a mãe não, a mãe ele era amigo, né? Passou a perna no irmão dele. Passar a perna significa enganar. Ele dava um jeitinho de tirar vantagem. Ele enganou o irmão porque o irmão, sabe, também não era muito crente lá e vendeu a primogenitura dele. O pai estava cego e ele se disfarçou do irmão e enganou e o pai deu a bênção para ele pensando que estava dando para o irmão dele. E aí o irmão dele ficou tão nervoso que falou, deixa meu pai morrer que eu mato esse cara. Só não matava antes para não entristecer o pai. Falou, o pai vai morrer e aí eu acabo com esse Jacó. E aí a mãe do Jacó e do Esaú chamou o Jacó e falou, meu filho, é melhor você cair fora daqui. Teu irmão está bravo com você e vai te acontecer coisa ruim. Então preparou tudo e falou, vai para tal terra, vai lá onde nós temos parentes, encontra mulher por lá para casar e foge do teu irmão. E o Jacó, então, pegou a maleta dele lá, todo, e saiu com o camelo e foi embora para uma terra distante. No caminho, esse Jacó teve um sonho. Ele dormiu com a cabeça em cima de uma pedra, sonhou, e nesse sonho ele via anjos que subiam e desciam. Eu aprendi sobre isso quando eu era uma criança de uns 7 ou 8 anos na escola dominical. A escada de Jacó, que era a historinha. E aí, quando ele acordou, ele teve um discernimento. O discernimento dele foi o seguinte, Deus está neste lugar. Eu vou falar para vocês, igreja. Aqui não tem escada de Jacó. Aqui. Mas Deus está neste lugar. Porque ele prometeu que estaria. Então nós não precisamos ver. Nós só precisamos ler e crer. E Jesus falou, onde estiver reunidos, 2 ou 3, em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então, escada de Jacó não está, mas o Deus de Jacó está aqui. Nós estamos bem acompanhados. E aí Jacó teve assim uma ideia, e ele falou com Deus. E o que ele disse com Deus foi o seguinte, foi um voto. Né? Então ele falou, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta à casa de meu pai, olha aqui, o voto de Jacó, ele está colocando Deus como
alguém que precisa fazer algo para ele. Que até esse momento aqui, Jacó não era um homem convertido, não, ele era interesseiro. Vocês sabem que na igreja tem muita gente que é assim? Não na nossa, só nas outras. Que tem gente que só vem só para receber coisas de Deus. Só vem para buscar bênção, só vem para buscar, vida próspera, tudo. Gente, o Jacó era assim. Então ele fez, depois que ele discerniu que Deus estava naquele lugar, ele fez 4 coisas que ele colocou que Deus precisava fazer para ele. A primeira era, se Deus estiver comigo. Então aí ele foi inteligente. Bênção sem Deus conosco não vale nada, gente. É melhor andar com Deus do que ter muito dinheiro, muita fartura, muita abundância, muita saúde e Deus não estiver na nossa vida. Nós precisamos de estar sempre na presença de Deus. Então Jacó falou, se Deus estiver comigo, se Ele cuidar de mim nesta viagem, era uma viagem perigosa, corria risco, então ele queria que Deus cuidasse dele, se Deus cuidar de mim, se Deus me der comida e roupa, ele estava preocupado com isso, quero comida e roupa, e se Deus me levar de volta para a casa do meu pai, olha, ele fez pedidos assim, interessantes, foram 4, ele era quadrangular esse cara, pediu 4 coisas, e aí ele então chegou à parte dele. Então, se Deus fizer isso, essas 4 coisas, ele disse, então o Senhor será o meu Deus. Olha aqui, que coisa esse Jacó, que atrevido, né? Só se ele fizer isso, ele será meu Deus. Se não fizer, eu não me entrego para ele. Ele não será meu Deus. Ele é o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu avô, mas não meu. O que ele ia fazer? Virar idólatra? Então ele fez 4 coisas que Deus faria para ele, e aí o Senhor será o meu Deus. E aí ele fez uma coisa, de tudo que ele me der, eu entregarei o dízimo. Ele só seria dizimista se Deus fizesse tudo isso para ele. Mas ele fez um compromisso com Deus. Ele assumiu um compromisso, que a Bíblia chama isso aí de voto, porque foi um voto que Jacó fez perante o Senhor. A Bíblia não fala mais sobre isso. O que a gente sabe é que Deus cuidou dele. O que nós sabemos é que Deus deu comida e roupa para ele. O que nós sabemos é que ele voltou para a casa de seu pai. E sabemos que ele voltou milionário, sem ganhar na loteria. Nem tinha loteria. Mas ele foi abençoado. Deus fazia coisas para ele que são misteriosas. O patrão dele, que era o sogro dele, falou, não, você está ficando muito rico, agora as ovelhas não serão tuas, só vai ser tua que nascer salpicada. E não é que dali por diante só nascia ovelha salpicada, e toda manchadinha, e tudo ficava para ele. Aí ele juntou tanta ovelha, ele ficou rico. E aí ele saiu da casa dele e voltou para a casa do pai dele. Eu vou dizer para vocês, voltou milionário. Quando ele entregou o dízimo, deve ter sido um dízimo de muitas cabritas e ovelhas e camelos, um dízimo grande. Estou esperando alguém chegar na nossa igreja assim, gente. Chegar um milionário aqui, que fala que, olha aqui, entregar o dízimo aqui, não seria bom, gente? Não é para chegar um Jacó aqui, o Jacó voltou para a casa do pai dele, convertido, tinha tido um encontro com Deus, passou de enganador, mudou o nome dele, em vez dele ser Jacó, ele passou a ser chamado de Israel. Houve uma mudança na vida de Jacó. Por isso que eu creio que ele cumpriu a parte dele, daquilo que ele tinha prometido para o nosso Deus. Em Levítico 27, é o capítulo inteiro, ensina
sobre a questão dos votos. É muito longo o capítulo, porque quando Jacó fez o voto, não era lei. Ele fez antes que existisse a lei dada por Moisés. Ele falou, entrega o dízimo. O que isso mostra? Que o dízimo, portanto, é antes da lei, é anterior à lei. Agora, quando Moisés assumiu a liderança do povo, Deus deu toda a orientação para ele também a respeito de tudo aquilo que é consagrado ao Senhor. Tudo aquilo que é dedicado ao Senhor. Desde aquilo que é dedicado como coisas, como animais, pessoas, tudo. É um texto grande que precisa ler com muita atenção, porque ali fala coisas que a gente não imagina que estaria escrito na palavra de Deus. Seria mais ou menos assim. Eu faço um voto para Deus de entregar meu carro para Deus, consagrar meu carro para Deus. Então, lá em Levítico, fala mais ou menos o seguinte: bom, o que vai fazer com o carro? Então, vamos estipular um valor no carro. Quanto custa o carro? Meu carro deve custar uns 20 mil. Então, seria o seguinte: eu que consagrei meu carro, daria, em vez do carro, os 20 mil. E o carro continua comigo. É mais ou menos isso que fala. E dá toda a orientação, a questão de como resgatar as coisas. A pessoa às vezes faz um voto, lá está escrito, de dar um camelo para Deus, que é para a obra de Deus lá. Mas chega na hora dele cumprir o voto, ele ficou pobre, não tem dinheiro para comprar um camelo. Então a Bíblia fala, ele pode dar no lugar de um camelo algo mais barato. Existia formas de cumprir o voto. E aí a gente vê que tudo era muito bem organizado para a pessoa cumprir com o seu voto. No livro de Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 4 e 5, o rei Salomão escreve dizendo o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Então, há uma expressão que fala muito nas igrejas, que é voto de tolo. Ou seja, voto de pessoa que não sabe bem o que está fazendo. Voto de alguém que está prometendo uma coisa que não vai poder fazer. Voto de alguém que está prometendo algo que ele não deveria prometer. Então, e tem outros que fazem votos que pode ser cumprido, mas não faz. E isto, genericamente, se chama voto de tolo. Por isso que o Salomão dizia, se você prometer, é melhor cumprir logo. Faz logo antes que mais para frente você não possa fazer, que não vai dar certo. E isto desagrada a Deus. Isso é uma coisa pela qual Deus não fica contente. É interessante, gente, esse negócio de prometer e não cumprir. Vocês já perceberam que quando a gente chama uma criança e promete uma coisa que para elas é importante e depois você fala que não vai poder mais fazer? O que a criança não tem a mesma compreensão que nós. Aquilo para eles é um negócio sagrado. O pai prometeu, o tio prometeu, o avô prometeu, é melhor cumprir. Há pouco tempo, chamei meu neto caçula, o Christopher, e fui na casa dele, e, sabe, como avô que estraga tudo que é neto, né? Então, chamei ele de lado e falei, escuta aqui, você já foi no TD Garden, que é o ginásio aqui, onde tem jogo do Celtics, do Bruins, e muitos shows? Ele falou, não fui. Falei, você gostaria de ir? Falei, vai ter jogo do Celtics. Você gostaria de ir? Oh, os olhos dele já é grande. Cresceu mais ainda. Falei, vovô leva você. Nós vamos lá. E aí aquilo ficou na cabecinha dele. E eu falei isso uns 3 meses antes do dia que a gente podia ir, porque nem tinha começado o campeonato ainda.
Na cabecinha dele, ele já começou a fazer a contagem regressiva. Chamei a mãe dele e falei, agora você compra o ingresso que é caro. Porque ela tem um desconto grande na empresa que ela trabalha, né? Você compra lá, depois eu te reembolso isso aí. Ela não quis o reembolso. Mas o Christopher ficou contando aquilo dia após dia. Aí chegou um momento que eu falei, você quer ir só com o vovô, ou você quer ir com seu pai, sua mãe e sua irmãzinha? A família toda. Só eu e o senhor. Só eu e ele. Então, para ele isso aí se tornou uma coisa super importante. Vocês imaginaram se chegasse no dia, eu ligasse para ele e falava, o vovô está com tosse, pegou o vírus, não pode ir. Gente, eu tinha que ir nem que fosse em cadeira de rodas. Porque eu não poderia desiludir. E isto é o que muita gente faz com Deus. Promete e não cumpre. E Deus fica triste com isso. Desagrada a Deus. Então, o Salomão está dizendo, cumpra o seu voto. E aí ele dá uma advertência. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, nesta manhã, eu vou desafiar vocês a fazerem votos diante de Deus. Mas com este mesmo aviso, é melhor você não fazer voto nenhum, se você não tem intenção de cumprir. Se é só para fazer de conta, não faça. Porque se você fizer e não cumprir, você vai desagradar a Deus. E o nosso desejo é agradar a Deus. Não é verdade? Nosso desejo não é deixar Deus triste, é deixar Deus alegre. Agora a gente vai lá no livro de Juízes e vê lá um texto, que esse texto aqui é triste. Tinha lá um sujeito chamado Jefté. Ele era um grande guerreiro. Ele foi expulso da família dele, mas quando houve guerra, chamaram ele para lutar, para dirigir o exército. E ele foi. E como ele tinha muito boa estratégia, ele foi assim, prestigiado, apoiado, mas a luta que ele ia travar era muito difícil. Eles estavam num número menor de pessoas para lutar contra um exército muito poderoso. Então, ele também fez um voto. E o voto que ele fez a Deus foi muito estranho. Ele fez assim: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Isto é um voto de tolo. Isto é um voto de alguém que não pensou. Isto é alguém que ficou muito empolgado com a vitória que poderia alcançar e fez uma coisa tremendamente errada. Porque o que ele prometeu? Ele não prometeu nada realmente dele. Ele prometeu que alguma outra pessoa ia sofrer pela vitória dele. E que seria alguém, provavelmente, da própria família. Porque olha a promessa que ele fez. Se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para minha casa, vitorioso, a primeira pessoa que sair da minha casa, pela porta da minha casa, eu entregarei ao Senhor em holocausto, em sacrifício. Olha só que coisa, imagina se a gente faz um voto desse: Senhor, se tu me deres um bom emprego, um emprego bom, que eu ganhe bem, que eu não preciso trabalhar muitas horas à noite, não fique cansado, não fique exposto ao tempo. E, Senhor, se tu me deres isto, a primeira pessoa que eu encontrar dentro da minha casa quando eu chegar lá amanhã, eu ofereço a ti. Ué, o que é isso? Aí Deus dá um bom emprego, o cara vai ganhar $50 por hora, vai trabalhar como experimentador de colchão. Ganhou a melhor coisa que ele podia pensar. Aí
Chega na casa dele, ele entra, a primeira pessoa que ele depara é a sua filhinha pequenininha de 2 anos e meio. E aí? Vocês estão entendendo? Nós temos que fazer votos para Deus, votos inteligentes, votos de pessoas que pensou e fez alguma coisa que talvez custe para você. Esse hino que você cantou parece que fala esse negócio, né? Que custa, não é? Servir a Deus, gente, não custa para nós. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Mas se a gente faz um voto, Senhor, eu quero ser um crente melhor este ano. Você faz este voto, vai custar alguma coisa para você. Mas quando você cumpre, a bênção vem em abundância. Então nós temos que fazer votos que sejam bons, aceitáveis. Agora veja o que acontece para esse Jefté. Quando ele chegou à sua casa, na cidade de Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Eles não tinham nenhum outro, nem filha e nem filho. Só ela, moça. Quando o pai chegou, ela viu o pai ao longe, era o hábito de fazer festa. Então ela saiu cantando e tocando tamborim pela vitória do seu pai. A alegria do pai voltar vitorioso, uma grande derrota do inimigo, libertação do povo de Israel. Mas veja só, quando Jefté olhou e viu que era a própria filha, bateu o desespero nele. Ele falou para a filha: minha filha, o que eu fiz? Mas eu fiz um voto a Deus e eu não posso deixar de cumpri-lo. E a filha falou: pai, continue com o seu voto. Estou aqui. Me dê apenas um tempo para eu chorar minha virgindade com as minhas amigas. E o que ele falou? Ele falou: eu te concedo esse período. Então ela foi nas montanhas por 2 meses com as suas amigas, porque ela falou: eu nunca vou me casar. Agora aí, gente, eu quero deixar uma coisa, para não ficar na nossa cabeça uma confusão, né? Andei lendo, pesquisando sobre isso, e verifiquei o seguinte. Primeiro, o voto que ele fez de sacrificar alguém não era aceito por Deus. Deus não aceitava sacrifícios humanos. A lei proibia de sacrificar pessoas. Então, este voto não podia ser cumprido e aceito por Deus. O que aconteceu ali, com muita probabilidade, é o seguinte: a gente tem que ler todo o texto que fala sobre votos, que ela foi consagrada ao Senhor, ela foi entregue para servir o Senhor e não podia se casar, não podia perder a virgindade, não podia ter filhos, era uma dedicação exclusiva para Deus. Foi mais ou menos como se fosse uma freira. E a Bíblia fala em pessoas consagradas a Deus, dedicadas a Deus. Então, tudo indica, quando a gente lê, vai, sim, que foi isso que aconteceu, e não que ela foi levada para um altar e queimada para cumprir o voto tolo que o pai fez, ok? Porque senão a gente fica assim meio, mas fazer um voto desse e Deus vai aceitar? Muito bem. Falei sobre isso, agora nós temos uma compreensão melhor sobre o que é um voto. Vou dar um exemplo para vocês. Aqueles votos que a gente faz e cumpre, traz alegria para nós, traz alegria para Deus. Eu quero encorajar vocês a fazerem votos curtos, primeiramente, para você sentir a alegria de cumprir o que prometeu. Por exemplo, nós vamos ter aqui, neste começo de ano, neste mês de janeiro, 2 coisas que não são muito complicadas, mas que exigem um pouco de sacrifício. Por exemplo, você pode fazer hoje aqui
pode, se você vai cumprir, se você tem intenção de cumprir, você pode chegar aqui hoje de manhã, antes de sair daqui, e falar: Senhor, eu prometo e faço um voto de estar nas 12 horas de oração, de 10 às 11 da noite. 12 dias. É um sacrifício. É a hora que você precisa dormir, é a hora que você tem que estar na tua casa. Mas se você fez o voto, você estará aqui. Você vai cumprir seu voto. E aguarde o que é que Deus vai fazer por você. Outro voto simples que você pode fazer: Senhor, eu vou estar aqui nas 4 quartas-feiras para participar do projeto de vida. Vocês estão percebendo? São votos que, se a gente não fizer, talvez a gente não venha todos esses dias. Mas se a gente vem e cumpre, isso acontece. Lá no Brasil, a gente fazia lá umas campanhas, e na campanha a gente era assim, vamos dizer, a pessoa era chamada para assumir um compromisso de estar durante 7 sábados seguidos na campanha que a gente dava o nome. E a pessoa vinha. E a campanha continuava, as pessoas entravam, cumpriam 7 sábados, saíam, voltava de novo. O que acontecia? Que quando a pessoa vinha todos os sábados, por 7 sábados, às vezes eram 13 sábados, geralmente no fim da campanha elas alcançavam a bênção que estava procurando. Era cura, era o marido que voltava para Deus, era o filho que voltava para casa, era um emprego novo que acontecia. Cada um tinha um motivo, mas era algo assim que exigia da pessoa o cumprimento da sua parte. Outro voto que a gente pode fazer: Senhor, a gente tem a Bíblia, 66 livros aqui dentro. Tem mais de 1000 páginas. Poucas pessoas, crentes, já leram a Bíblia inteira. Você pode fazer um voto hoje de dizer: eu vou ler o Novo Testamento este ano, de Mateus a Apocalipse. Deixa o Velho Testamento para 2018. Mas o Novo eu vou ler. Mas de repente você é ruim de leitura. Fala: não, então eu não vou ler todo, não dá, eu sou mau, eu não leio, não gosto de ler. Então, mas eu vou fazer um esforço e vou ler os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês estão entendendo? Votos que podem ser cumpridos. Você não está pondo ninguém para morrer. Você que vai fazer o teu sacrifício. Você pode fazer outros votos pessoais. Você pode fazer um voto assim muito pessoal, que só você e Deus sabem. Senhor, eu quero fazer um voto que eu vou tratar melhor minha esposa. Ela vai sentir que ela é minha princesa mesmo. Ela vai notar que eu vou voltar a abrir a porta do carro para ela entrar e sair. Ela vai perceber que eu vou elogiar a comida que ela faz. Ela vai perceber que eu vou elogiar o dia que ela vai na cabeleireira, que eu vou falar que o cabelo ficou bonito. Essas coisas que mulher gosta de ouvir. Se você fizer um voto desse, é sacrifício. Por que falar que o cabelo está bonito quando está feio, gente? Você precisa usar de palavra para não falar mentira, né? Tipo assim, ficou melhor. O cabelo está bonito? Ficou melhor. Se ela for inteligente, ela vai saber, né? Ficou melhor do que o quê? Mas, se a gente faz um voto desse tipo, a gente vai notar. Quando a minha filha era pequena, ela estava estudando e a professora dela passou um teste parecido assim, para os filhos serem diferentes com seus pais durante aquele mês. E ela passou a ser totalmente diferente. Mas nós não sabíamos que ela tinha esse compromisso na escola. Mas depois ela precisava fazer o trabalho para dizer se os pais notaram. A gente percebia que tinha alguma diferença, mas não sabia por que era. Mas que foi uma boa diferença
nós percebemos. Eu quero dizer que nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos fazer nossos votos. Mas estes votos têm que ser sábios, inteligentes, têm que trazer o bem para outras pessoas, têm que fazer bem para nós também e tem que agradar o coração de Deus, porque a gente vai fazer e vai cumprir. Então, neste momento aqui, é o momento de nós podermos, eu vou dar um minutinho para vocês, fechar os olhos e pensar o que você pode prometer hoje para Deus. É você e Deus, não vamos ficar perguntando, não. Começa a sair espalhando, eu fiz um voto aqui. Não precisa saber. É você e Deus. Você fez, cumpra. Se você não vai cumprir, não faça. Ok? Mas se você fizer, a nossa igreja vai ser abençoada. Porque eu sei que você vai fazer um voto diante de Deus, que é uma coisa boa, uma coisa correta, uma coisa que traz glória para Deus, uma coisa que traz alegria para a sua família. Pensa em algo. Eu dei algum modelo. Voto de 12 horas de oração, votos de campanha das quartas-feiras, 4 quartas-feiras, ler o Novo Testamento, ou ler os Evangelhos, ou terminar o curso de inglês, será? Ser um bom esposo, esposa uma melhor. Eu prometo que vou fazer comida com meu marido. Eu prometo que eu vou comprar comida para meu marido comer. Restaurante. Não é? Há muitas coisas pessoais que a gente não vai ficar falando todas elas aqui. E nem somos capazes. Mas pense. Feche teus olhos agora. Quando eu vou orar, quando eu estiver orando, quando eu começar a orar, você começa a fazer teus votos diante de Deus. Aí você fala, não em voz alta, mas você fala aí baixinho, Senhor, este é o meu voto diante de Ti, neste primeiro dia de janeiro do ano de 2017. Senhor meu Deus e meu Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra lida e explanada, Senhor, chegou a nossa vez, nossa hora, de assumir compromissos contigo. Muitas vezes, Senhor, a gente vê na vida da igreja, não só aqui em Malden, mas em todos os lugares, a gente vê tantas pessoas que entregam a Jesus, ergue a mão, vem para frente, recebe a oração, promete tanta coisa, e depois a gente nem sabe mais o paradeiro dessas pessoas. Senhor, isto a gente sabe que é algo que não traz alegria para o teu coração. As pessoas não se firmam, mas nós queremos, Senhor, que haja um compromisso que tenha valor para essas pessoas diante de Ti. E que estes compromissos que poderão estar sendo assumidos nesta hora, que venha trazer resultado, que elas possam sentir, Senhor, que é possível, que exige sacrifício, mas não morte. Existe esforço, mas não prejuízo, para cumprir aquilo que nós prometemos, o voto que está sendo feito. E ajuda, Senhor, essas pessoas. Eu te peço agora, no nome de Jesus. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Vamos agora então para a ceia. Ministração.